Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Bom dia, mais uma Marcurice iniciando. Hoje vamos falar sobre a passagem do Evangelho de Mateus, que é capítulo 24, versículos 34 a 35. Nós estamos andando aí no sermão apocalíptico de Mateus, né, que é o pequeno sermão apocalíptico, ou sermão escatológico, dependendo do termo que querem usar. E hoje nós vamos falar sobre o versículo 34. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Interessante, né? Falando aí sobre o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, a gente vai tentar entender o que Jesus quis falar com isso, né? O que Mateus está nos trazendo aqui sobre essas palavras de Jesus, e vamos tentar aqui buscar isso, né? Vamos buscar aqui as palavras chaves, né? Terra. Terra é uma palavra-chave aqui. O céu e a terra. O céu nós sabemos que está falando, já falamos em outras vezes sobre a questão do céu, agora vamos falar sobre a questão da terra. Vamos lá, os termos bíblicos e o seu significado de terra. Nas escrituras hebraicas, a palavra usada para a terra como planeta é Eretz. O termo Eretz refere-se, tem aqui 4 referências, né, que pode ser terra, em contraste com o próprio céu, ou firmamento, né, as estrelas, conforme está em Gênesis, no capítulo 1, versículo 2. Segundo, terra, país, território, conforme está em Gênesis, capítulo 10, versículo 10. Esse, por exemplo, a terra do Brasil, né, se referindo ao Brasil. Terceiro, solo, superfície a nossa superfície, né? Aí, como está em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, é a terra, né? A superfície, a terra, o chão, toda a parte do nosso globo que tem o chão seria a terra, a superfície, o solo, né? O quarto, pessoas de todo o globo, também pode significar isso. Todas as pessoas do globo, que é Gênesis, capítulo 18, versículo 25. Aí tem uma visão bem diferente, mas também tem significado. A mesma palavra tem significado. A gente tem que entender porque se traduziu lá, usando a palavra Eretz, foi traduzida como terra, né, o céu e a terra, mas pode ter sido o céu e todas as pessoas do globo, alguma coisa, pode ter sido nesse sentido. E temos uma outra palavra aqui, Adama, que é traduzida como terra, solo ou terreno. Adamah refere-se, primeiro, solo cultivado para fornecer sustento, o solo agricultável, né, aquela parte assim. Gênesis, capítulo 3, versículo 23, tem essa tradução. Segundo, terreno, propriedade fundiária, conforme está em Gênesis, capítulo 47, versículo 18, também. Terra no sentido de substância material, como o sol, a poeira, né? A terra assim, o chão aqui está cheio de terra, dentro da sua casa, às vezes que alguém tem com sapatos sujos e tal. Está em Jeremias, capítulo 14, versículo 4, e primeiro, Salomão, capítulo 4, versículo 12. E quarto sentido, solo como superfície visível da terra. Toda aquela parte que nós estamos vendo é o solo, né? Conforme está em Gênesis, capítulo 1, versículo 25. E terra, território, país, conforme está em Levítico, capítulo 20, versículo 24. A gente vê que eu estou trazendo duas palavras que dão significado de terra e estou trazendo passagens do Velho Testamento mostrando como foi usado. E temos aqui o seu sentido que dessa palavra, né, Adarmah, todo o planeta, a terra habitada, conforme está em Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Adarmah parece estar relacionado em sentido etimológico com a palavra Adão, pois o primeiro homem, Adão, foi feito do pó do solo, como está escrito em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. O homem foi feito da terra, né? Conforme a gente vê na Gênesis, nesse sentido também. Então, Adamah vem de Adão. Adão é homem. Então, a pessoa fala Adão e Eva. Adão é homem. O significado, a tradução é homem. Então, o homem, por isso que a gente fala assim, teve Adão e Eva. O Adão é homem, não é um personagem. Deus criou o homem, entendeu? Então não é... Adão acabou virando com sentido verdadeiro como uma pessoa, mas não é. É uma espécie, é o homem. Então a gente tem que olhar também sobre esse sentido para que a gente realmente possa compreender perfeitamente todas as passagens do Evangelho. Nas escrituras gregas, a palavra G, eu estou usando aqui as nossas letras, tá? Denota terra
como terreno ou solo arável. Mateus capítulo 3, 13, versículos 5 e 8 usa essa palavra nesse sentido. Lembrando que os textos que a gente tem do Evangelho estão todos em grego. Nós não temos textos em hebraico. Então eu cito a palavra hebraica para a gente levar a origem. Mas aqui já estamos, porque foi a palavra que Jesus falou. Jesus usou a palavra hebraica. Na verdade, nem o hebraico, ele usou o aramaico, né, que é uma mistura do siríaco com o hebraico. Mas, na hora da gente ler nos textos mais antigos, a gente vai encontrar em grego koiné, que é o grego clássico antigo, e aí estou usando as palavras que nós encontramos lá. É usada uma referência à matéria da qual Adão foi feito, a terra, né? Com o primeiro carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 47, usa isso. E ao globo terrestre também. Essa mesma palavra G pode significar o globo terrestre. Mateus capítulo 5, versículo 18, versículo 35 e o capítulo 6, versículo 19. A terra como habitação para as criaturas humanas e para os animais. A gente vai nos encontrar no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículo 35, no Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, capítulo 8, versículo 33, capítulo 10, versículo 12, capítulo 11, versículo 6, capítulo 17, versículo 26. Estou mostrando aqui as referências onde a gente encontra essa palavra traduzida das formas que eu estou falando aqui. E também a terra, país ou território, conforme está em Lucas, capítulo 4, versículo 25, e em João, capítulo 3, versículo 22. Então, tudo indica que Lucas escreveu já em grego. As escrituras de Lucas são em grego, porque Lucas era letrado, né? Uma pessoa, era médico, ele falava grego, então é provável que ele tenha escrito em grego. Então, por isso que a gente encontra aqui a palavra grega muito mais em Lucas do que nos outros evangelhos. Por quê? Porque Lucas escreveu diretamente lá. Então, vamos. Ao chão ou solo também pode significar essa palavra G. Mateus capítulo 10, versículo 29 e Marcos capítulo 4, versículo 26. A terra seca, margem, né, em contraste com os mares, as águas, conforme está em João capítulo 21, versículo 8, 9 e 11 e Marcos capítulo 4, versículo 1. E aí tem uma outra palavra, oikomene, traduzida como mundo, principalmente na versão Almeida, do João Ferreira de Almeida, né? Que denota terra habitada. A gente vai encontrar isso em Mateus capítulo 24, versículo 14, Lucas capítulo 22, versículo 1, Atos dos Apóstolos capítulo 17, versículo 6 e essas referências já são suficientes. Então, só para a gente ver que tem muitas coisas, né? Muitos significados, a gente tem que entender. Por isso que eu gosto do meu estudo. Às vezes pode ser, para alguns ouvintes, pode ser até um pouco cansativo. Mas eu trago as palavras-chave, trago a sua origem, o que significa, em várias passagens do Novo e do Velho Testamento, o que essas palavras significavam. Você vê, quando eu usei a palavra em hebraico, as duas palavras aqui que a gente usou em hebraico, Eretz, né, e Adar-Mahá, a gente usou mais o Velho Testamento, porque são palavras que estão mais no Velho Testamento, são em hebraico. Quando a gente usa já a palavra grega, que é G, a gente vai usar mais o Novo Testamento, que já é algo escrito já no Novo Testamento, já em grego, né, principalmente em Lucas, e as traduções do Novo Testamento que a gente tem contato são todas já em grego, a gente não encontra nenhuma em hebraico. Então, tá aqui as palavras-chave para a gente começar o nosso estudo. E aí vamos lá. Passará o céu e a terra. Né? Essa afirmação ela é semelhante àquela que se encontra em Mateus, no capítulo 5, versículo 18. Mas ali é uma referência à validade eterna da lei. E essa declaração ultrapassa essa ideia ao proclamar que a palavra do Messias, a palavra de Jesus, que inclui as afirmações proféticas, tais como aquelas que se encontram neste capítulo 24, né, também é palavra eterna. Ele está dizendo o seguinte, que as palavras, as profecias que ele está dizendo aqui, que ele está dizendo aqui sobre o final dos tempos. E eu gosto sempre de dizer, quando Jesus fala em final dos tempos, ele não fala final do mundo. Fala final de era. A tradução é era. Pessoas forçaram uma tradução para dizer que é final do mundo. A palavra lá não significa mundo. Final de uma era, final de um período de tempo. Então nós estamos na era de expiação e prova e vamos para a era de regeneração. É nesse sentido. Final da era, expiação e prova. O Messias, né, Jesus, proclamara muitos acontecimentos seríssimos que trariam o fim dessa dispensação. O que é dispensação? Esse período em que
o povo está dispersado pelo mundo. Tem sido demonstrado que certas instabilidades reinam no universo material e termos similares ao que lemos na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10, que nem mesmo o céu e a terra oferecem nenhuma estabilidade, a gente vai encontrar lá. De fato, né, tem sido claramente calculado que haverá um fim no universo físico. Isso são os geólogos, os astrônomos, esse pessoal que está dizendo isso. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Então a gente viu aqui, eu tinha citado, estou com ele aqui rapidinho para a gente ver o que está se falando aqui, Pedro, nessa passagem. Então, temos aqui, terra passará o céu e a terra. Porque Jesus não está dizendo que a terra é eterna, em forma alguma. E a gente vê pelo universo estrelas que deixam de existir, hoje os astrônomos conseguem ver isso, planetas que deixaram de existir, que ficaram estéreis, que colidem com alguma coisa e se destroem. Então, imagina se o nosso Sol, que é o que mantém a vida, né? O Sol mantém a vida por causa da luz, do calor. Imagina se ele se apaga. A vida na Terra, do jeito que nós conhecemos, deixa de existir, né? E estamos nos aproximando aqui já da nossa primeira parte, então eu vou encerrar aqui a primeira parte, fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa No Caminho de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje nós estamos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 34. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Nós já lemos aqui sobre as palavras, né? Já estudamos as palavras-chave, que é terra, né? Que foi a palavra pau aqui, falamos sobre ela, e agora nós estamos começando a estudar o que Jesus falou. Então, já houve tempo em que populações em geral e os cientistas usavam pronunciamentos bíblicos como esse, né, para atacar a profecia bíblica, dizendo que esse acontecimento é claramente impossível. A gente vai vendo alguns, e ainda tem até hoje, né? Entretanto, gente, desde o descobrimento do uso da energia atômica, que a gente, década de 40, né, que surgiu aí a energia atômica, a bomba atômica, ninguém mais duvida da possibilidade de um episódio como esse ocorrer, da Terra ser destruída. E aí, de fato, os cientistas nos dizem que o universo e as estrelas, uma por uma, podem explodir subitamente, transformando-se de matéria em energia. Isso a ciência hoje nos fala. E é provável que essa profecia indique exatamente isso. De maneira acidental, a matéria do universo, da criação inteira, né, reverterá em energia. O estoicismo antigo ensinava uma doutrina que não difere muito disso, no uso que fazia da expressão fogo eterno, como base de tudo, afirmando que o fogo é o elemento básico do universo, que se expressa em objetos bem conhecidos que algum dia reverterão todos ao fogo. E aí, como a gente entende fogo? Energia. Porque como é que a gente entende o fogo? Energia. O sol era o fogo, porque era aquela energia que estava fluindo do sol. Então, Jesus aqui, ele nos revela que esse acontecimento terminará por acontecer, ou pelo menos ele fala da instabilidade básica de tudo quanto que é físico. E aí o Senhor, né, empregou essa ideia para ilustrar a eternidade e a estabilidade da sua verdade. Ele disse assim, a Terra não ficará aqui para sempre. Demore milhões de anos, mas um dia ela vai deixar de existir. O Sol vai deixar de existir. As estrelas todas que nós conseguimos ver no firmamento vão deixar de existir um momento. Mas as palavras dele, que se referem às leis divinas, são eternas. Porque o universo se renova. E as palavras permanecem fixas, porque as leis não mudam. É nesse sentido. E aí, neste caso, né, a expressão não equivale à lei. Porém, não se pode duvidar de que essas palavras do Messias, né, de Jesus, impliquem numa nova lei. Mas não numa nova lei, mudando a própria lei de Deus, mudando a lei hebraica, que era de alguma forma, já contaminado por ideias humanas.
nunca falando-se em mudar as leis de Deus, gente. A gente tem que entender isso com bastante clareza. E aí nós vamos encontrar paralelos dessa afirmação em Salmos 102, versículo 26, e em Isaías, capítulo 40, versículo 8. O Filho do Homem, portanto, reivindicou para as suas palavras a eternidade que pertence à palavra de Deus. Porque ele está dizendo que ele é o representante de Deus, ele fala em nome de Deus. A gente vê isso em 1ª carta de Pedro, capítulo 1, versículo 24 e 25. A história da cristandade e a influência contínua da pessoa de Cristo, de Jesus, em escala internacional, são testemunhas da verdade de que ele falou. A gente vê que as palavras de Jesus estão se mantendo 2000 anos depois. Buttrick, que é um pensador aí contemporâneo, ilustrando a eternidade das palavras de Jesus, em sua aplicação em todos os séculos, escreveu: faz parte da vida esperar a vontade de Cristo, pesquisá-la e procurar cumpri-la. Uma palavra inequívoca em breve seria uma cova, mas existe uma presença inequívoca. Existem palavras de natureza seminal que produzem novas colheitas. Existe um espírito que opera por intermédio das palavras, pelo que lança um fogo em cada nova ocasião. Existe um coração humano, era após era, que vibra em resposta ao que ele disse e à eterna palavra da sua vida, de sua morte e de sua ressurreição. A palavra do Cristo permanece, porque é a palavra que traz as leis divinas. Jesus é o governador espiritual do nosso planeta. Então a gente não pode duvidar do que aquilo que ele falou, porque representa a verdade divina. Quando Jesus diz eu e o Pai somos um, ele diz que ele e Deus estão em comunhão permanente, porque ele alcançou a sublimidade e está em permanente comunhão com Deus. E aí, continuando aqui, nem o Filho, quando Jesus fala nessa passagem, e aí ele dá um pouquinho a mais, porque ele fala no versículo 35, que quando vai acontecer isso, nem o Filho sabe. As palavras nem o Filho não existe na maioria dos testemunhos de Mateus, incluindo o texto bizantino posterior. Por outro lado, os melhores representantes dos tipos de texto alexandrino, ocidental e cesariano contém a frase. A omissão dessas palavras devido à dificuldade doutrinária que apresentam, principalmente para o catolicismo e para os nossos irmãos evangélicos, é mais provável do que sua adição por assimilação a Marcos capítulo 13, versículo 32. Por que acontece? Porque nessa visão, principalmente evangélica e católica, Jesus seria Deus. E como é que você consegue harmonizar uma palavra de Jesus que ele não sabe, só o Pai, se ele é Deus? Entendeu? Então, retiraram de alguns textos, mas alguns textos ainda permanecem. A presença de ovos, que é a palavra ovos, e a formação da sentença como um todo, ouse ober, que pertence juntamente com um parêntese, pois está ligada a ovdel e ovde, sugerem originalidade da frase. A gente fala assim, estudando a letra, a língua, lá, pegando em grego, o termo aqui, em grego, a gente vai observar que tem toda uma lógica literária, toda uma lógica de escrita, gramatical. Então, entende-se que aquela que está dentro do contexto. E que, na realidade, foi retirado. Porque, como não conseguiam justificar o que Jesus falou, vamos tirar para não criar problema. Mas ele fala, mas a respeito daquele dia, Jesus fala, no versículo 35. Para alguns comentaristas, essas são algumas das palavras proferidas por Cristo mais difíceis de entender. A dificuldade não está em sua interpretação, pois o sentido é perfeitamente claro. O problema está em sua aceitação. Uma vez que aceitemos a ideia de que Cristo não sabia tudo, quanto não teremos dificuldade nenhuma em compreender que ele disse aqui. Jesus não sabia tudo, porque tem certas coisas que competem a Deus, que é Deus que sabe. Jesus declarou claramente que não sabia tudo. Isso significa que também não sabia o tempo de sua volta para reinar como Filho do Homem. Quando é que vai acontecer a regeneração? Ele não sabia, que é um fator principal de conhecimento. Ele diz tudo aquilo que antecederá, mas quando vai ser, só Deus sabe. Isso demonstra que Jesus não é Deus. A dificuldade de alguns intérpretes que não querem aceitar o que Cristo mesmo disse é que
essa dificuldade é criada pelo ponto de vista errôneo sobre a própria encarnação de Jesus. Dizem que é a encarnação divina, e não a encarnação de um homem evoluído, puro. Alguns mestres se esquecem de que só Deus tem conhecimento de tudo, e Jesus não é Deus. Quando a gente começa a entender esse tipo de coisa, fica tudo muito mais fácil. Nenhum ser humano possui todo o conhecimento, todo o poder e todas as perfeições divinas. Jesus era um homem autêntico, gente. E esse foi justamente o propósito da encarnação dele aqui, para mostrar a verdade. O Filho do Homem encarnou a fim de que pudesse palmilhar nessa mesma estrada por onde os homens devem andar, pudesse experimentar as mesmas experiências que eles pudessem sofrer, lutar, tropeçar, cair, recuperar-se, seguir avante, viver pelo Espírito e no Espírito, desenvolver-se como homem, adquirir sua herança. Jesus ele vem mostrar para nós que mesmo com todas as dificuldades na Terra é possível. Porque, claro, ele não se desenvolveu, se tornou Espírito tudo aqui na Terra, mas ele veio passar as dificuldades na Terra dizendo que é possível alguém suportar todas as dificuldades e vencer. Isso é um fato, gente. Então, essa é a mensagem de Hebreus, capítulo 1, e de Filipenses, capítulo 2. Nesses dois capítulos de Paulo, tanto em Hebreus 1 como Filipenses 2, fala sobre isso. Jesus era um homem verdadeiro, gente. Não era como tem aí as teorias de Rustem, que Jesus veio em corpo perispiritual, que não teve corpo físico. Não, Jesus era um homem encarnado verdadeiro. Infelizmente a FEB até aceita essa teoria de Rustem, que o mundo espírita todo rejeita, mas é um caso à parte. Então vamos lá, continuando. Entretanto, com demasiada frequência, temos criado entre nós um Cristo docético, palavra que vem do termo dóquio, grega, que significa parecer. Dizer que Jesus parecia um homem, mas não era. Ele parecia ter um corpo físico, mas não tinha. Isso desconstrói o próprio Cristo. A gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Para certas pessoas, Jesus não seria homem verdadeiro, porquanto possuía todas as qualidades de Deus e exerceu todas essas qualidades. Porque como Jesus fazia cura, tinha que ser Deus. Então, se modificou partes do Evangelho para querer dizer que era Deus. Mas quando a gente vai buscar as palavras, buscar os canões mais antigos, a gente entende que Jesus nunca se apontou como Deus. Muito pelo contrário, diz que o Pai era superior a ele. E aí eles falam que Jesus não era um homem verdadeiro, parecia sê-lo, era uma mera aparência de um homem. Rustem tem uma ideia dessa, tem uns livros rustenistas publicados para a FEB, gente. A cúpula da FEB é rustenista. Isso é um dos maiores absurdos que nós encontramos. A grande verdade é que Jesus não é somente o caminho, mas também o pioneiro do caminho. Ele não está só mostrando o caminho, ele viveu esse caminho para se tornar um Espírito puro. A gente vê em Hebreus, capítulo 2, versículo 9 e 10. A palavra do autor, a palavra de Mateus, e algumas traduções poderiam ser mais bem traduzidas por pioneiro. Jesus veio a este mundo como homem revestido das limitações humanas, porque a matéria limitava ele de alguma forma, tendo vivido e morrido como homem, gente. Tudo isso com um propósito eterno, a saber, o propósito de conduzir muitos de nós, os filhos de Deus, à glória. A gente vê isso em Hebreus, capítulo 2, versículo 10. As implicações da encarnação são vastíssimas. Jesus viveu a nossa vida, gente. E também haveremos de viver a dele, porque somos espíritos como ele. Da mesma forma com que ele viveu a nossa vida como homem, assim também, como homens, haveremos de segui-lo passo a passo, estando inteiramente conformados com a sua morte, que é a crucificação, compartilhando totalmente de sua ressurreição e glorificação, até que estejamos compartilhando total e perfeitamente a sua imagem, seremos igual ao Cristo é hoje. Então é que seremos realmente filhos de Deus, conforme está no Evangelho. Porque classifica filhos de Deus e espíritos puros já. Mas não é que nós não sejamos. É uma maneira de dizer que os filhos de Deus serão os puros só. E que nós teremos que lutar para isso. Tal como Jesus é o grande filho de Deus. Nesse sentido. Pois compartilharemos da mesma essência. Essa é justamente a mesma mensagem de Romanos capítulo 8 e Efésios capítulo 1. Seremos plenitude de Cristo e ele preencherá todas as coisas. Efésios capítulo 1, versículo 23. Então, ficamos aqui, gente. Entendeu? Jesus se encarnou para nos mostrar de que maneira podemos chegar à condição dele. Esse é o grande, e trazer o grande legado do Evangelho, que é as leis divinas. Então, vamos ficando por aqui. Que Jesus os abençoe. Até a semana que vem, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade.
Produção e apresentação, Paulo Guedes.